Então, quando a gente fala de uma discriminação de gênero, ela é infundada, no meu ponto de vista, por dois motivos, né? Primeiro pelo fato de ser assentada no senso comum. Então, essa discriminação de gênero ela é assentada no senso comum, não tem base nenhuma para a explicitação dessa discriminação. E a segunda coisa é que se confunde sexo com gênero. O Programa Esporte e Sociedade é um projeto de extensão da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto financiado pelo PUB, que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. O entrevistado de hoje é o professor Dr. Wagner Xavier de Camargo, professor na Universidade Estadual de Campinas, e o entrevistador é o professor Dr. Renato Marques, da Universidade de São Paulo. Olá, pessoal, bem-vindos novamente aqui ao nosso projeto Sociologia do Esporte ao Público, aqui no nosso canal Esporte e Sociedade. Meu nome é Renato Marques, sou professor aqui da USP, da Universidade de São Paulo, aqui na Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, e coordenador desse projeto, desse canal. A entrevista de hoje, nós vamos tratar sobre discriminações de gênero no esporte. E para falar desse tema, a gente convidou o professor Wagner Xavier de Camargo. O professor Wagner, ele é professor na Unicamp, na Universidade Estadual de Campinas. Ele é graduado em Ciências Sociais e mestre em Educação Física pela Unicamp. É doutor em Ciências Humanas pela Universidade Federal de Santa Catarina e também doutor em Estudos Latino-Americanos na Universidade Livre de Berlim, na Alemanha. Os estudos do professor Wagner são especialmente voltados para expressões dissidentes de gênero e sexualidade nos esportes. Quero agradecer, professor Wagner, por aceitar o convite, quero agradecer pela sua disponibilidade e espero que a gente tenha uma conversa bem produtiva, bem bacana aqui. Obrigado, viu? Vamos lá, então, começando aqui a introdução. O esporte é um fenômeno sociocultural que, historicamente, baseia muito seus modos de organização na separação binária entre sexos. Além disso, também consiste em espaços de afirmação de estereótipos ligados a questões de gênero, especialmente envolvendo modalidades esportivas que, por vezes, são simbolicamente mais vinculadas a determinadas formas de identidade. Muitas vezes, o esporte, as pessoas que eles se relacionam, acabam por reproduzir comportamentos ligados ao preconceito e à discriminação ligadas a questões de gênero. Isso produz barreiras para uma participação plena de diversas pessoas, assim como reproduz estereótipos e violências relacionadas às diferentes formas de identidade de gênero. Então, nossa ideia é compreender como se dão os processos de preconceito e discriminação de gênero no esporte, como um passo importante para a promoção de mudanças que podem vir a transformar o fenômeno esportivo, um espaço mais inclusivo e aberto à diversidade, assim como o esporte também contribuir para essas transformações tão necessárias na sociedade. Então, professor Wagner, primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é o que é discriminação de gênero? Bom dia a todo mundo que acompanha aqui o canal. Obrigado, professor Renato, por esse convite. É um prazer estar com vocês e falar de um tema tão importante, né? Que tem desdobramentos, obviamente. Então, espero que todas e todos aproveitem aí essa pequena conversa de hoje, né? Eu penso que esse tópico é muito importante e para responder a questão, eu voltaria um nível, talvez, um passo atrás ou um nível na problematização, que é o seguinte: antes da discriminação disparada, eu penso, a gente tem que lembrar que tem os estereótipos sendo formados, né? Um pouco aquela ideia que a gente traz dos estigmas lá, por exemplo, do Goffman, né, que é um autor importante da sociologia, mas, enfim, não quero entrar em teorizações aqui, mas antes eu gostaria de falar dos estereótipos, né? Eu acho que o problema todo são os estereótipos que são formados, que são estereótipos, né? Assim, pensando de uma maneira bem geral e não muito teórica, né? São preconcepções que as pessoas desenvolvem baseadas nas suas crenças, no que elas ouviram falar, ou nas histórias que elas ouviram, nas tradições orais que elas tiveram e tal. E esses estereótipos, eles passam de pessoa para pessoa, de geração para geração, sem serem muito questionados. Então, quando eu tenho um estereótipo que demarca determinada posição contrária ou que seja até um preconceito, né?
em relação a algo que nunca foi provado, né, a gente tem um complexo aí se formando de um ato que é disparado, que é o ato discriminatório, né? Esse ato discriminatório, em geral, quando ele é explicitado, né, ele vem por meio de alguma ação concreta. Então, são atos discriminatórios que se explicitam de modo nas ações dos indivíduos, né? Então, ação física, enfim, verbal, então qualquer tipo dessas violências que a gente vê. Por exemplo, entre torcidas, eu estava citando, né, entre torcidas, por exemplo, essas violências que acontecem, né, de xingamentos ou de enfrentamentos e tal, por exemplo. Foi só uma questão que eu lembrei relacionada ao esporte. Mas quando eu falo de discriminação de gênero, né, quando a gente fala de discriminação de gênero, a gente está falando de um estereótipo ali formado. Primeiro, é esse estereótipo que a gente sabe que o esporte ele se assenta na distinção entre sexos, né? Então, é sempre provas masculinas e provas femininas, ou modalidades masculinas, modalidades femininas, né? Eu até lembro uma questão interessante que o sociólogo norte-americano Eric Anderson levantou uma vez, num livro dele de 2005, que ele diz assim, né? Ele diz assim, eu acho curioso como os esportes têm... os esportes são sexualizados, né? Então tem esportes para homens e esportes para mulheres. Ele falou assim, né, resumindo bastante o argumento dele, ele falou assim, porque os esportes, na verdade, são esportes, eles não são de homens ou de mulheres, né? Mas eles podem ser praticados por qualquer corpo, né? Independente de serem homens ou mulheres, enfim. Mas a gente sabe dessa distinção que se coloca no esporte. Então, quando a gente fala de discriminação de gênero, ela parte de um pressuposto errado, né? Essa discriminação parte de um pressuposto errado de associar, na verdade, a sexualidade do indivíduo a uma expressão de gênero que ele apresenta. E aí, por que a discriminação, por que o preconceito embutido nessa ação? Porque a pessoa, quando desfere isso, então vamos pegar um exemplo prático, né? Aquele grito de bicha na torcida, né? Para algum jogador ou para alguma ação, mas em geral fazendo alusão a a uma sexualidade não heteronormativa, né? E uma ofensa, na verdade, no mundo macho do futebol. Então, essa discriminação, por exemplo, ela é desferida, além do fato de estar tentando inferiorizar o indivíduo, desclassificar, xingar e causar até uma brincadeira ali, ofender outra torcida e tal, ela é baseada em coisas que não se conversam, né? A sexualidade do corpo, desculpa, o sexo do corpo não tem a ver com a sua expressão de gênero, né? Então, a base está aí, né? Então, quando a gente fala de uma discriminação de gênero, ela é infundada, no meu ponto de vista, por dois motivos, né? Primeiro, primeiro pelo fato de ser assentada no senso comum, né? Então, essa discriminação de gênero ela é assentada no senso comum, não tem base nenhuma para a explicitação dessa discriminação. E a segunda coisa é que se confunde sexo com gênero. Então, não é porque o jogador ali no campo ele se veste como homem, assim, visualmente, anatomicamente, parece ser um homem, parece ser um macho da espécie, do que a gente imagina, né? Nasceu com pênis, etc., tem pelos e tal. São todos esses signos sociais que me fazem imaginar que aquele corpo é de um homem, né? Não necessariamente ele se expressa em termos de gênero filiado ao mundo masculino. Pode ser que só ali naquele jogo ele faça isso, mas pode ser que ele tenha relações homossexuais, homoafetivas, ou pode ser até que ele seja, enfim, sei lá, a gente não sabe, né? Um corpo intersex, com variação de intersexualidade, enfim, pode ser que as coisas passem por outros caminhos aí. Então, quando eu falo de gênero, além de ser uma questão muito complexa e tal, né, tem algo a ver com sexo, mas não é tudo que tem a ver com sexo, né? Então, para mim, o ponto é esse. O que é uma discriminação de gênero, né? É
um ato desferido, que físico, verbal, de ofensa, assentado sobre um erro, no meu ponto de vista, na minha classificação, né? Um erro que conecta sexo e gênero, sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa pode ter a ver com a outra, mas não tem uma linha lógica de associação direta entre um corpo que eu vejo, que eu imagino o seu sexo, a sua anatomia, e a expressão de gênero que esse corpo deve fazer no social entre as pessoas, nas ações sociais. Então, é isso. Não sei se eu consegui responder, mas... Perfeito. Excelente, excelente. Até então, já que demos um passo atrás, né, para falar do estereótipo, eu gostaria de dar mais um, Wagner, e pedir para você, então, classificar assim, uma forma bem, bem clara, assim, qual a diferença e o que é sexo e gênero, né? E por que realmente eles são conceitos diferentes, que, como você mesmo disse, pode ter alguma convergência, alguma proximidade, mas na verdade são percepções e conceitos, né? E dimensões diferentes. Quero te pedir para você explicar o que são, né? Sexo e gênero, aonde se dão essas aproximações, aonde elas não acontecem, para aí depois a gente voltar para a discriminação de gênero a partir desse marco. Por favor. Perfeita pergunta. Só ela é muito extensa e complexa. Vou tentar resumir bastante, porque, enfim, não cabe aqui, né? Mas é importante distinguir, né? O sexo, vou começar pelo sexo, que é uma coisa que as pessoas imaginam que elas sabem, né? E é uma percepção que todo mundo fala assim: ah, não, sexo eu sei o que é, né? Eu consigo identificar e tal. Bom, eu tendo a dizer, né, me inclino a dizer que essas pessoas elas se equivocam, né? Porque a gente não sabe o que é sexo e a gente acha que sabe, né? O sexo não é aquilo que a gente vê, né? E o sexo não é natural como ele é considerado. Então tem alguns teóricos já, por exemplo, Thomas Laqueur, que é um historiador norte-americano, que vai dizer o seguinte: a categoria sexo, que a gente imaginava que era uma coisa natural, né? Que era algo sempre dado a partir de um corpo conhecido e que começou a ser mais explorado a partir do século XVI, ele vai dizer, o sexo como categoria não é natural, né? Ele foi construído ao passo ou ao longo desse conhecimento que foi sendo redimensionado a partir do Renascimento, ou a partir da Idade Moderna, da Era Moderna, enfim, da modernidade, enfim, não importa a classificação que você dê. A partir da Revolução Científica que se deu aí, né, a partir dessas explorações desse corpo, e a gente então vai percebendo, e ele tem uma longa pesquisa que desemboca no livro dele, que ele fala a invenção do sexo, inventando o sexo, né, dos gregos a Freud, esse livro, que é um clássico aí, já tem várias edições do início dos anos 2000, e ele diz isso, né? Quer dizer, estou resumindo bem o argumento do autor, mas ele diz isso. A categoria sexo ela foi inventada no século XVIII exatamente para, então, acomodar aquelas explicações sobre aqueles corpos que a ciência não conseguia explicar, né? E que corpos eram esses? Né? Corpos que apresentavam condições distintas, né? Que não eram exatamente aquelas que as pessoas conheciam, né? Então, por exemplo, não eram pênis num tamanho adequado ou num desenvolvimento adequado que as pessoas imaginavam ser um pênis, uma vagina que às vezes ela não era no formato como as pessoas imaginavam, então corpos que tinham pênis e vaginas, ou corpos que tinham órgãos internos de um sexo e expressões externas de outro, anatomia externa de outro. Depois, mais tarde, né, vai se descobrir também em nível molecular, né? Então, assim, genes que traziam características distintas, que davam expressões a algumas disforias de gênero, algumas síndromes ou algumas doenças. Enfim. E gênero, que era uma coisa que sempre se sabia que estava atrelado ao mundo social, ele disse que, esse historiador especificamente, ele diz assim, olha, gênero é uma coisa que sempre existiu, né? E estava atrelado a essas expressões, né? Então, mas ao passo que
há uma transformação na categoria sexo, isso provoca também uma transformação na categoria gênero, né? E ele, obviamente, não avança, quer dizer, mais ou menos nessa discussão junto com as feministas, mas as mulheres feministas, teóricas feministas do século XX, né, elas têm teorizações extremamente profundas, né? Até os anos 80 se acreditava que sexo era biológico e gênero era cultural. Aí nos anos 90 vem as teóricas pós-estruturalistas, numa delas muito importante, que é a filósofa Judith Butler, que vai dizer assim, olha, não dá para ser uma coisa tão estanque, não dá para ser uma coisa tão binária assim, não dá para ser só você encaixotar, né, como sexo ligado ao biológico e gênero ao cultural. Então ela lança a mão, essa filósofa lança a mão de vários teóricos, inclusive do Thomas Lacan, mas também do Michel Foucault, e entre outros. Ela vai várias correntes de pensamento feminista, inclusive francesas e outras, né? Ela vai dizer, olha, gênero, na verdade, é um ideal fantasístico, trocando em miúdos, é uma fantasia, né? E outras teóricas que vieram depois dela vão falar assim, gênero é uma invenção. Então, sim, gênero guarda proporções relacionadas à tal da chamada construção social? Sim, porque gênero é costurado no social, né? Mas gênero também tem relação com questões biológicas, que não são naturais, mas que estão dadas ali por uma anatomia do corpo, certo? Só que gênero é mais que isso, porque gênero também pode ser uma coisa que o sujeito, a partir daquilo tudo, ele cria, ele inventa, né? Então, assim, eu estou resumindo bastante, mas basicamente é para dizer isso, né? Ainda avalio artigos e ouço as pessoas falarem, gênero é uma questão cultural, gênero é uma construção social, né? Tá dado ali. Então, esse tipo de argumentação, ela se acomoda muito bem no senso comum das pessoas, mas gênero não é só isso. Gênero é muito mais que isso. Gênero é um complexo que você tem que perceber que tem, como eu disse, só reiterando, né? Questões ligadas a essa construção no social, questões biológicas ligadas a uma anatomia do corpo que dá, mas também expressões fantasísticas, usando o termo da Butler, ou ficcionais, usando o termo do Paul Preciado, que é um autor espanhol, que vai dizer assim, é uma ficção, é uma invenção criada a partir de tudo isso. Então, só para a gente, né, perceber que a gente está mexendo numa caixa aí muito profunda, né? Que, em geral, essa discussão ela tende a ser árdua e as pessoas querem sair dela o mais rápido possível. Então, elas se livram disso, né? Então, assim, olha, eu não quero saber disso, isso é aquilo e acabou. Mas a gente precisa perceber que vai muito além. Por exemplo, quando a gente encontra casos na sociedade, né? Por exemplo, um homem trans que quer engravidar, mas que né, assim, não tem que tem por exemplo, uma sexualidade fluida, ou então uma identificação de gênero fluido, quer dizer, apesar de ser homem trans, anatomicamente mistura, né, elementos dos dois sexos, quer dizer, manteve os seios, desenvolve uma gravidez temporária, quer dizer, vai ficar num entrecruzamento entre homem e mulher durante certo tempo, principalmente durante a gestação e pós-gestação, para amamentar, entendeu? Então, na verdade, mas se identifica com o mundo masculino, então, né? Mas em termos de sexualidade, não cumpre apenas, aspas, um único papel, mas vários papéis. Então, quando a gente se depara com um caso desse, a gente percebe quanto o gênero é complexo. E o quanto é interessante perceber que essas pessoas dizem muito. Eu acho que pessoas de gênero fluido, não binário, trans, até gays, lésbicas, que não se adequam a uma situação fechada
né, uma sexualidade fechada, uma nominação fechada do que é, por exemplo, sexo/gênero, esses sujeitos dizem muito para o mundo heteronormativo que se pensa estável, né, que está tudo certo, né? Eu diria que esses sujeitos dizem muito para aquele indivíduo de classe média, branco, casado, com 2 filhos, que se pensa heterossexual, que acha que a sexualidade dele é só penetrar na vagina da mulher de vez em quando para cumprir tabela, né? Então, diz muito a respeito. Se esse indivíduo tivesse interessado, eu acho que ele aprenderia muito mais sobre a sexualidade dele, a sua expressão de gênero, a sua orientação sexual, do que propriamente o que ele acha que sabe, né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que analisar esses casos todos no sentido de perceber como que a gente pode oferecer matrizes distintas de pensamento para a sociedade em geral e, obviamente, no nosso caso, pensar também esses corpos que estão em arenas esportivas. Perfeito, perfeito, Wagner. E isso se amarra àquela sua primeira resposta, né? Quando você explicou que é discriminação de gênero, você partiu, né, do estereótipo, como estereótipo como uma ideia comumente utópica, né? Construída, muitas vezes, partindo de uma generalização fantasiosa de modos de gênero, né? Modos relacionando gênero e sexo como algo extremamente intrincado ali, e a coisa não é bem assim, né? Perfeito. Continue nos seguindo para a parte 2. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com sua participação.